você não imagina como o inglês é diferente na área técnica. Então, termos técnicos você não consegue pesquisar pelo Google, você não consegue saber por antecipação, você não consegue estudar os termos da sua área. E em arquitetura, mesma coisa. Eu não sabia como se chamava rodapé, por exemplo. E se você coloca rodapé no Google, não vai te dar skirting. Hoje é o primeiro vídeo do blog. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a vida profissional do arquiteto André Cavendish, que é meu chefe. É uma pessoa que me inspirou muito quando eu vim para a Austrália. Ele tem mais de 20 anos de carreira, de Recife, Pernambuco. E ele vai falar um pouco agora da experiência dele lá e um pouco da experiência como foi a mudança para a Austrália. Então, seja muito bem-vindo aqui. É um prazer ter você falando com a gente no blog hoje. Conta pra gente um pouquinho da sua experiência, de como foi sua decisão da mudança para cá, como que tudo se desenrolou e como que as coisas estão hoje em dia. Olha, Dalto, tudo começou com umas férias que eu vim para cá para aprender inglês, ou melhorar meu inglês. E eu conheci uma pessoa, eu conheci meu namorado, que hoje é meu marido, e nós nos apaixonamos. E eu, que nunca tinha pensado em morar na Austrália, comecei a cogitar. Então isso foi uma coisa que foi demorando aos poucos, foi amadurecendo, mas também foi uma decisão muito pensada, muito calculada, não foi nada de pronto, foi muito pensada. Mas, e além disso, o que você deixou para trás quando você decidiu vir para a Austrália? Eu tenho uma experiência em arquitetura de interiores de 20 anos, como você falou, e há algum tempo eu vinha já sentindo um movimento no Brasil de baixa de economia, e isso foi um certo impulso para mim de tomar uma decisão mais rápida e dizer, não, eu acho que eu vou dar uma chance. Em todos os momentos eu encarei isso como uma chance, uma experiência, e na verdade é isso que tem sido, uma experiência. Eu não me sinto que eu larguei nada, que eu deixei tudo para trás. Eu sinto como se eu estivesse continuando algo que eu já estava fazendo lá e agora eu estou fazendo aqui. O meu escritório, ele continuou funcionando, e ele continua funcionando lógico, com outra condição, com um home office, com uma coisa mais, um tipo de trabalho diferente, um esquema de trabalho diferente. E no sentido, eu me sinto como ainda aprendendo, crescendo, e é isso que leva a pessoa para frente, é isso que me levou a tentar, lógico. Tinha uma motivação extra porque eu queria casar com uma pessoa que eu encontrei com o amor da minha vida. Mas se não tivesse uma oportunidade profissional aqui me esperando, como eu estudei, eu sabia que a Austrália tinha oportunidade para o meu crescimento profissional, eu não teria vindo. Isso que você falou é uma coisa muito interessante, porque as pessoas têm essa sensação, porque tanto pela questão física, pela distância física e tudo mais, as pessoas têm mesmo essa sensação de que se você está indo para a Austrália, você está mudando para uma outra vida. E não é essa a realidade, né? Você está, na verdade, buscando outras coisas, buscando uma nova oportunidade, uma nova experiência. Tem muita gente, assim como que é o meu caso, que sempre sonhou em morar fora do país e nunca teve condição. E a Austrália, por oferecer essa questão do trabalho, por ser um lugar que está crescendo agora, é um grande atrativo. Então, assim, você não está desistindo da sua vida, você só está tentando uma coisa diferente. Isso é muito legal. Mas me conta agora como que foi quando você resolveu vir para a Austrália. Que tipo de visto você tinha quando veio? Eu tinha o visto que todo mundo tem, o visto de estudante. Primeiro eu vim para cá, quando eu vim para cá para estudar inglês, eu vim para cá para estudar inglês só por 3 meses, menos de 3 meses, então eu pude vir com o visto de turista. Mas quando eu voltei com a ideia de já morar e fazer uma experiência de morar, eu tive que vir com o visto de estudante, porque o visto de estudante te permite trabalhar ao menos 20 horas por semana. Passando a fase da adaptação, a chegada na Austrália, todas as novas coisas que você estava vivendo,
Como que foi a sua busca pelo emprego aqui? A adaptação não para nunca. Não tem essa coisa de quando passa a adaptação. A adaptação ela ocorre o tempo todo. A gente está sempre se adaptando aqui. O que acontece é você dar prioridades a algumas coisas, depois dar prioridade a outras. O que eu fiz foi dar prioridade ao inglês. Então, enquanto eu estava estudando inglês, enquanto eu não tinha um inglês avançado o suficiente para me sentir confiante em uma entrevista de emprego, por exemplo, eu não procurei emprego na minha área. Depois eu passei a procurar emprego na minha área e foi difícil porque a maneira que as pessoas se candidatam a um trabalho aqui é bem diferente das pessoas de como se faz no Brasil. É muito específico e demorou um pouco para eu entender isso, para eu poder chegar a um ponto em que eu consegui ter entrevistas de trabalho e começar a progredir. Então você conseguiu um emprego na sua área, conseguiu um emprego de arquiteto na Austrália e passou a viver dia a dia no escritório em outro país, que é uma coisa que a gente quase não imagina como vai ser. Mas a gente sabe bem, quando a gente vai morar no outro país, que o inglês que você fala no seu dia a dia é bem diferente do inglês que você fala dentro de um escritório, na vida profissional. Fala como que foi essa questão do inglês dentro do escritório e como que foi seu desempenho na área técnica, visto que era uma coisa completamente diferente do que você estava acostumado. Você não imagina como o inglês é diferente na área técnica. Então, termos técnicos você não consegue pesquisar pelo Google, você não consegue saber por antecipação, você não consegue estudar os termos da sua área. E em arquitetura, mesma coisa. Eu não sabia como se chamava rodapé, por exemplo. E se você coloca rodapé no Google, não vai te dar skirting, vai te dar outra coisa. Entende? Então, esse tipo de linguagem você só aprende quando você começa a vivenciar. E é muito importante, porque quando você começa a lidar com pessoas da área, essas pessoas esperam que você saiba disso. Porque se você é um arquiteto formado aqui e você está trabalhando como arquiteto, não saber desse tipo de termo é quase uma falta muito básica, né? E quanto à área técnica, foi muito diferente porque o tipo de detalhamento que é feito aqui segue um padrão internacional. E infelizmente no Brasil a gente não segue esse padrão. A gente segue um padrão diferente, um padrão mais voltado para o executor, enquanto aqui é um padrão mais voltado para a abrangência desse padrão é maior. Então foi difícil, foi complicado porque ninguém tem tempo para lhe pegar pela mão e lhe ensinar. Então você está com seus colegas de trabalho que estão mais ou tão ocupados quanto você e você vai ter que aprender sozinho. Como é que é difícil, porque a internet não vai lhe dar tudo, então você tem que ir com muita perspicácia para poder, e demora. Mas é muito gratificante, porque você aprende uma outra maneira de se fazer as coisas e que, na minha opinião, é uma maneira muito mais globalizada, mais preparada para o mundo. Então você vira um profissional do mundo. Uma das maiores preocupações que a gente tem quando a gente vem para a Austrália é que a gente não consegue enxergar um futuro distante. O que a gente pode fazer depois dessa fase, adaptação e tudo mais, que é uma coisa que a gente vive aqui no começo. O que você tem planejado para você para daqui 5 anos? Como você se vê na Austrália daqui 5 anos? É uma pergunta interessante, porque a maneira que a gente cresce aqui é como se a gente tivesse acabado de entrar numa faculdade, porque a quantidade de informação que a gente recebe é muito grande. Então eu me sinto como se eu tivesse acabado de entrar na faculdade. Ao mesmo tempo você tem uma experiência, uma bagagem. Então é como se você fosse um grande bebê. Isso é ótimo porque te dá uma garra, uma motivação, uma vontade de aprender.
eu me vejo daqui a 5 anos como um adolescente na Austrália. Procurando crescer profissionalmente mais e mais, mas principalmente aproveitando tudo que a Austrália tem para me dar, e isso é o que eu tô tentando fazer agora. Eu estou tentando relaxar mais e aproveitar. André, muito obrigado pela sua participação. Eu espero que a sua história, assim como a minha, ela inspire outras pessoas também. E esse é o principal objetivo do blog. Então, espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!